Imagine andar por uma rua movimentada do centro do Rio de Janeiro, bem debaixo dos seus pés. Existirem passagens antigas, escuras, silenciosas. Túneis esquecidos pelo tempo que ligam prédios históricos, igrejas, quartéis e até palácios. Corredores subterrâneos que nunca aparecem nos mapas, mas que estão lá, escondidos sob a cidade, como se fossem cicatrizes de um passado que insiste em permanecer oculto. Você já parou para pensar quantos segredos podem estar enterrados sob os nossos próprios passos? Essa é a história dos túneis secretos do Rio de Janeiro, uma trama que mistura a fuga de escravizados, conspirações políticas, lendas urbanas, mistérios históricos e um silêncio que assusta. Porque, apesar de muitos negarem, há registros, relatos e até descobertas que apontam para a existência dessas passagens subterrâneas espalhadas pela cidade. Muitos desses túneis remontam ao período colonial e ao Império. Há quem diga que eles eram usados por padres e nobres para circular entre igrejas e conventos, sem serem vistos. Um dos casos mais famosos envolve o Mosteiro de São Bento, no centro do Rio. Historiadores afirmam que havia túneis conectando o mosteiro à Igreja da Candelária e também ao antigo Palácio Imperial. Seria uma forma de escapar em caso de ataques? Ou talvez uma rota discreta para encontros e articulações políticas? Outro túnel lendário envolve a Igreja de Santa Rita, que teria sido ligada por passagens ao convento de Santo Antônio. Dizem que durante o período da escravidão, essas passagens eram usadas para esconder ou transportar pessoas de forma clandestina. Algumas versões mais românticas afirmam que os túneis serviam de rota de fuga para amantes proibidos, que atravessavam a cidade de forma invisível. Mas há também versões bem mais sombrias. Alguns túneis, segundo relatos antigos, eram usados como rota de fuga para criminosos ligados ao poder. Outros serviriam como esconderijo de documentos secretos, armas, ou até como rota para contrabando de ouro e pedras preciosas durante o ciclo do ouro no Brasil. Isso te faz pensar: por que tanto silêncio oficial sobre essas estruturas? Por que tantas portas fechadas, tantos trechos inacessíveis e tantos relatos não confirmados? Em 1966, durante reformas próximas ao Campo de Santana, operários teriam encontrado uma abertura no chão que levava a um túnel estreito e longo. Quando explorado, o túnel seguia em direção ao antigo quartel do Exército. Mas poucos dias depois, o local foi lacrado e nunca mais foi aberto ao público. Nenhuma explicação oficial foi dada. Apenas silêncio. Já na década de 1990, durante obras no centro histórico, um novo túnel foi identificado abaixo da Rua do Ouvidor. Dessa vez, registros chegaram à imprensa, mas o assunto desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Algumas testemunhas disseram que o túnel era antigo, estreito e com uma estrutura de pedra que remetia ao século XVIII. Mas por que essas descobertas não são investigadas a fundo? Que tipo de segredo pode ser tão incômodo assim? Há ainda um rumor persistente de que existiriam túneis ligando o antigo Palácio da Guanabara à Baía de Guanabara, permitindo que políticos e militares pudessem fugir em caso de emergência, entrando direto em submarinos ou embarcações. Oficialmente, isso é tratado como fantasia, mas relatos de funcionários antigos do governo dizem o contrário. E o mais curioso, moradores mais antigos de Santa Teresa contam que muitos casarões do bairro têm portas seladas nos porões, com paredes falsas que esconderiam a entrada para túneis que nunca foram explorados. Alguns dizem que tentaram abrir essas passagens, mas desistiram após escutar sons estranhos ou sentir mudanças bruscas de temperatura, superstição, ou talvez apenas medo do desconhecido. Você acredita que esses túneis foram usados apenas por questões práticas, como fuga ou transporte? Ou será que eles escondem algo muito maior, algo que ainda não deveria ser descoberto? O mais assustador é pensar que esses túneis ainda estão lá, abaixo das calçadas, dos trilhos do VLT, dos trilhos de metrô, dos museus e dos prédios modernos, ocultos sob as camadas de concreto, poeira e história mal contada. A cidade cresce por cima dos próprios segredos, fingindo que eles não existem. Mas o tempo, Rodrigo, sempre dá um jeito de fazer o passado emergir. Uma rachadura, uma obra, uma escavação. E tudo pode vir à tona. Com tantas histórias, fica a pergunta: será que há alguém que ainda conhece o caminho desses túneis? Será que algum mapa secreto sobreviveu ao tempo? Ou será que neste exato momento, alguém ainda transita por essas passagens, longe dos olhos de todos? Comenta aqui embaixo. Você já ouviu falar dos túneis secretos do Rio? Conhece alguma história parecida na sua cidade? Ou tem um palpite sobre o que pode estar escondido sob os nossos pés? Se você curte mergulhar em mistérios brasileiros, segredos históricos
e histórias que desafiam a lógica, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com quem também ama uma boa investigação. E se você quiser mais histórias enterradas como essa, é só ficar por aqui. O próximo mistério tá mais perto do que você imagina. Olá, pessoal! Hoje eu vou compartilhar com vocês uma das histórias mais fascinantes do Rio de Janeiro, os misteriosos túneis que serpenteiam sob a cidade maravilhosa. Imaginem só, enquanto milhares de pessoas caminham todos os dias pelas ruas movimentadas do centro do Rio, bem debaixo dos seus pés, existe uma intrincada rede de túneis e passagens secretas que guardam séculos de história brasileira. Vocês sabiam que existem quilômetros de túneis interligando igrejas, conventos e casarões antigos? Essas passagens subterrâneas foram construídas por diferentes motivos ao longo dos séculos, desde a época colonial até o período imperial. Uma das histórias mais interessantes envolve o convento de Santo Antônio, no centro. Reza a lenda que existe uma passagem secreta ligando o convento até o Morro de Santo Antônio. Os religiosos usavam esse túnel para se proteger em momentos de perigo e também para transportar mantimentos. Na região da Praça 15, antiga sede do poder imperial, diversos túneis foram construídos para garantir rotas de fuga em caso de emergência. O Paço Imperial, por exemplo, tinha ligações subterrâneas com outros pontos estratégicos da cidade. Em Santa Teresa, moradores mais antigos contam sobre túneis que conectavam casarões do bairro. Algumas dessas passagens teriam sido usadas durante o período da escravidão como rotas de fuga. Hoje, muitas dessas entradas estão seladas ou foram perdidas com o tempo. Na zona portuária, as obras do Porto Maravilha revelaram várias dessas estruturas subterrâneas. Arqueólogos encontraram túneis que eram usados para escoar mercadorias e até mesmo para contrabando durante o período colonial. O que torna essa história ainda mais interessante é que muitos desses túneis permanecem inexplorados até hoje. Alguns foram fechados por questões de segurança, outros, simplesmente, esquecidos com o passar do tempo. Mas todos guardam histórias incríveis da formação do Rio de Janeiro. É importante ressaltar que não devemos tentar explorar esses túneis por conta própria. Muitos estão em áreas restritas ou apresentam riscos de desabamento. O melhor jeito de conhecer essa história é através de visitas guiadas aos locais históricos que preservam parte desse patrimônio. A próxima vez que você estiver caminhando pelo centro do Rio, pare um momento e imagine quantas histórias, quantos segredos e quantas aventuras ainda estão escondidas debaixo dos seus pés. Se você gostou dessa história fascinante sobre os túneis secretos do Rio, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo sobre as curiosidades e mistérios do nosso Brasil. Nos vemos no próximo vídeo.